Olá pessoal, tudo bem? O episódio número 5 aí do nosso podcast, o podcast da BFG. Bianca, Tudo bom, gente? Novamente aqui com vocês. Lembrando, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de curtir, comentar aqui pra gente da onde você está assistindo esse vídeo, né? O nosso podcast. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça de se inscrever e também ativar o sininho. é isso aí. Hoje o assunto vai ser mais voltado para você empreiteiro, você que trabalha aí por conta, você que tem um pessoal, uma equipe que trabalha aí em seu favor. Nós vamos falar sobre Beauty Suite, vamos falar também sobre empreitada ou diária. Você contrata pessoas aí para fazer a prestação de serviço e às vezes não fica sem entender como vou pagar essa pessoa. Bianca, a gente tem duas modalidades, né? Ou a gente pode fazer a empreitada, que é mostrar o serviço para o profissional e ele dá o preço, né, daquele serviço que ele quer executar. Ou nós podemos também fazer na base da diária, né? No nosso caso, o caso da BFG, nós temos pessoal efetivado, o pessoal já registrado na empresa. Então, já foge dessas duas opções, que é empreitada e diária, né? E você, às vezes, fica com dúvida, você que trabalha aí na empreitada, como eu vou fazer para contratar um profissional, Eduardo? Olha, depende muito, né? Depende do profissional que você está contratando, se é um profissional idôneo, se é uma pessoa que é responsável, né? Se é uma pessoa responsável, eu recomendo diária, tá? Agora, se é uma pessoa que você não conhece muito bem, jamais foi indicado, você conhece o trabalho dela porque você viu o trabalho dela, né? Mas não viu ela trabalhando sozinha. Então, é melhor você pegar essa pessoa na empreitada, né? Claro, na empreitada, um profissional ele sempre se dá mais, ele sempre vai querer fazer mais, porque ele sabe que se ele terminar o serviço, ele vai receber, No né? caso, na empreitada, desculpa, gente, que a minha voz tá um pouquinho rouca aqui hoje. Na empreitada, ele só vai receber se ele terminar o serviço. Isso, na Ele vai empreitada prestar o serviço. Se é só para se pintar terminar. uma parede, ele só vai receber quando ele terminar de pintar aquilo ali. Depende também, né? Às vezes o profissional mesmo ele quer uma parte do valor, né, para poder dar um início ao trabalho, ou quando ele iniciar, ele quer uma parte do valor, que é um procedimento comum aí na empreitada. Que é mais o profissional em si, né? Mas normalmente é depois que acaba. Sim, depois que acaba é o que ele recebe. Então, se demorar 3 dias, uma semana, ele só vai receber no final. Exatamente, exatamente, tá? Eu estou falando com um empreiteiro que vai contratar um profissional. Não é você o cliente. O cliente, ele tem que estar bem acordado com aquele que vai fazer o serviço para ele, seja o profissional diretamente com o profissional ou com o empreiteiro ou com a construtora que seja, tá? Tem que estar bem amarrado, já falamos sobre isso em alguns assuntos anteriores, tem que estar amarrado em contrato, tudo conforme, para você não ter um prejuízo posterior, né? Na construção civil hoje nós temos, infelizmente, o índice, né, de inadimplência, né, por parte de cliente para o profissional, e também de não estar terminando, finalizando o serviço da parte do profissional para o cliente, tem sido muito grande, né? Então é importante você fazer um contrato, né? Um contrato não é contrato de gaveta, não, é contrato reconhecido mesmo em cartório, para que você possa aí estar se resguardando de qualquer problema futuro, tá? Também, principalmente assim, é igual fala, né? De casos a casos, profissionais para profissionais. E se pegar metade do valor e ir embora e não voltar mais para terminar a obra? Pelo menos o contrato, ele dá uma certa segurança nessa questão, né? Tipo assim, É, ó, tem um contrato, você tem que finalizar o que começou. sim, é claro. Quando a pessoa não tem uma boa conduta, uma boa índole, né, não é o papel que vai fazê-la né, efetuar com a responsabilidade ou com a palavra que ela deu com a pessoa. Mas o contrato, ele colabora, ele ajuda muito, viu? Tá? Então, empreitada, né, para o empreiteiro que está contratando um profissional que ele não conhece muito bem, mas viu o trabalho dele, seria a melhor a opção para poder fazer o trabalho, tá?
Agora, na diária, eu não pego qualquer pessoa para trabalhar com a gente na diária, né? Quando a demanda aumenta muito, então o meu efetivo é pequeno para atender tamanha demanda, e eu não conheço um profissional, né? A gente normalmente faz os testes, vê como ele trabalha, mas não deu tempo de conhecer aquele profissional, então eu prefiro pegar esse profissional na empreitada para poder trabalhar ali com a gente e eu supervisionando a obra, ou então um dos nossos encarregados supervisionando aquela obra para ver se ela vai ficar conforme aí a aceitação do nosso cliente, tá? Mas fica assim, olha, diária normalmente é para quem você conhece, sabe que é responsável, você pode deixar sozinha na obra e ela vai dar o melhor dela das 8 da manhã até as 5 da tarde. Não, você não vai esquentar a cabeça com essa pessoa. Inclusive, eu quero até mandar um abraço aí. Vem pessoas na minha cabeça, né, na minha memória, né, que trabalharam com a gente na empreitada, que é inesquecível, né? Como o Roberto Sabatini, né? O Mineirinho, esteve até conosco hoje, trabalha aí na empreitada ou na diária, de qualquer jeito que colocar esse rapaz para trabalhar, ele dá o melhor dele, ele desenvolve, produz, né? Faz o melhor dele. O próprio Cauã, o nosso sobrinho, também, um ótimo ajudante que trabalhou com a gente, também dava o seu melhor, né? E a gente tem uma porção de pessoas aqui que deram o seu melhor, mas o que vem na minha cabeça agora, que hoje não estão mais conosco, né? Mas são pessoas que aí fizeram a diferença na BFG, tá certo? E tem alguma questão, Bianca, em relação a isso? Ah, por enquanto não. Então tá bom. Agora, Build to Suite. O que é um Build to Suite? Seria uma construção específica para, já é um outro assunto, né? Em relação aí ao investidor. Às vezes o investidor, Bianca, procura um empreiteiro, procura uma construtora, procura alguém que faz a obra e normalmente não procura diretamente um pedreiro, procura uma empresa que faz a obra, que da construção da base ao acabamento, para dar uma proposta para esse empreiteiro, né, ou essa Como construtora. um shopping, um exemplo. É como um shopping, como uma instituição religiosa, ele A quer, Havan, porque a Havan é uma loja que ela tem uma estrutura diferente, né? sim, Então, tipo, quando é construído, um exemplo, eu esqueci o nome do velhinho da Havan. não, Se ele não quiser não mais, precisa, não precisa. se ele não quiser mais ficar naquele local, não tem como outra loja ir para lá, porque é a marca de lá, né? Tanto a estrutura em si, e em todo lugar sempre é o mesma, como se fosse a mesma casinha ali, né? Então, e nós trabalhamos um bom tempo com esse tipo, essa modalidade de construção, Build to Suite. O que a gente fazia? Isso é para você pegar como exemplo. Nós localizávamos um terreno, né, e nesse terreno era um terreno normalmente que atenderia aquela empresa, aquela instituição, o qual iria construir para eles uma obra específica dentro da planta deles, né? Eles davam a planta para o investidor, a gente fazia o agregado, né, tanto de investidores quanto também a construtora queria fazer aquela obra, né? E fazia a supervisão da mesma para aquele cliente. Aquele cliente fazia um contrato até de tempo grande, né, bem longo, para poder aquele investidor ter o retorno ali do seu investimento, que era uma coisa muito boa, era um Esse investimento bom, Bill o quê? Build to Suite. Beauty Suite. E se enquadra naqueles condomínios que é padronizado? O Não, apartamento? é Não, só as casas. comercial. Só comercial. Isso, tá? Vale essa pergunta. O Build to Suite, ele é uma construção específica para aquele cliente. Por que só comercial? Porque, normalmente, uma residência, a pessoa quer comprar aquela residência, mas no Build to Suite, ela não pode comprar porque não é dela. Ela tem um contrato longo,
porém, aquele imóvel, aquele terreno, continua sendo daquele investidor, No né? mesmo estilo da Havan mesmo, né? É um grande exemplo. Agora foge ao meu conhecimento se a Havan é dona dos terrenos, tá? Se é dona da construção, porque um homem daquele que tem tanto dinheiro, pode ser que ele não precise de um build to suit. Pode ser. Então, o build to suit seria um investidor. Um build to suit seria uma pessoa que eu tenho o meu negócio, eu quero expandir meu negócio, né? Como eu não gosto de falar marcas aqui, pessoal, porque eles não me pagam para falar o nome de marcas. Mas, por exemplo, um Burger King, né? Ele quer colocar uma lanchonete aqui na Ponte Rasa, na nossa base aqui, que já existe. E ele quer colocar. Então ele procura um investidor, ele procura um investidor, tá? Ou um mediador, um intermediário, para poder fazer esse build to suit, essa ligação, né? Então, esse intermediário ou esse investidor, ele vai procurar, ele vai sondar a região, ele vai achar um terreno, vai levar esse terreno para o dono da franquia, né? Que quer colocar ali a sua lanchonete aqui, aprovando essa proposta de compra do terreno, ele já leva junto com essa proposta de compra do valor do terreno, também o valor da construção. Você entendeu? Então você é a dona lá de uma franquia de lanchonete. Ou até mesmo só para alugar. Você é a dona de uma franquia de lanchonete. E diz assim, Eduardo, eu empreiteiro, eu quero colocar minha lanchonete aqui na Ponte Rasa. Beleza, eu vou encontrar aqui um terreno, tem inclusive aqui na Avenida São Miguel, Bianca, que dá para você construir. Olha, ele tem 30 de frente, ele tem 100 metros de profundidade, dá para você construir tranquilamente a sua lanchonete, tá? E eu já faço também o levantamento do valor da construção. E eu já trago para você tudo já esmiuçado, tudo mastigadinho. O valor da construção fica X e o valor do terreno fica Y, tá? Então, na totalidade, fica tanto. Quantos por cento, então, vai ser o aluguel? Normalmente é 1%. 1%, 2%, depende. Mas aí é um contrato longo, né? De muitos anos. Porque se é 1%, como que a pessoa vai lucrar, esse investidor? Então, dá para lucrar. Tem como lucrar e a gente já provou isso, e tem como lucrar bastante. É claro que tudo é negociado, né? O 1%, 2% não é padronizado. Então, tudo é negociado aí, né? Em relação... E, normalmente, pessoal, quem faz esse tipo de construção são pessoas que já trabalham na construção. Então, ela não está perdendo. Ela não está perdendo. Por quê? Porque ela vai ganhar na mão de obra. É um investimento a longo prazo. Ela vai ganhar no material, tá? Ela vai ganhar. Então, quem apresenta o build to suit para o cliente não está perdendo, entendeu? Então, você que é empreiteiro, não corre do build to suit. Você que é construtor, não corre do build to suit, porque com certeza você pode ganhar muito dinheiro com esse tipo de obra aí, tá certo? Bianca? Não tenho nenhuma pergunta. Então, hoje não. Nós hoje finalizamos o nosso assunto aqui, tá? Bianca um pouco dodói, aí com a garganta dela, e a gente fica por aqui. Então, pessoal, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Um abraço, até a próxima. Tchau.